Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo da Academia Dynamics. Meu nome é Luiz, eu sou arquiteto de soluções e hoje falaremos sobre a nova interface gráfica para a gestão de soluções que está dentro do Power Apps. Mas antes de prosseguirmos, não deixe de se inscrever, compartilhar, curtir nossos vídeos e aproveitar que toda semana estaremos sempre com 2 novos conteúdos para que você possa agregar conhecimentos e aproveitar aí para a sua vida, para o seu crescimento profissional. Então hoje falaremos sobre o ambiente gráfico e a nova interface gráfica. Exatamente, o que acontece, né? Só rapidamente contextualizando, né? Foi apresentado para vocês como que funcionam as soluções, o que é o conceito de componente dentro do Dynamics. Caso vocês não assistiram, aproveita e assistam a aula de conceito de soluções, a aula de trabalhando com componentes, para vocês entenderem um pouco melhor o que eu estarei explicando nessa aula. Legal? Então vamos dar uma olhadinha no que nós estamos falando na prática. Então aqui está, né, o nosso front-end do Microsoft Dynamics 365, né, apenas contextualizando, ou seja, esse aqui é o nosso front-end e hoje não falaremos muito sobre o front-end, falaremos mais um pouco sobre soluções e como que funciona também a gestão de soluções na nova interface gráfica, que ela está bem amigável e bem mais moderna que nosso ambiente clássico. Então aqui, apenas por uma questão de comparação, nós temos hoje o que é chamado de ambiente clássico. Exatamente. Então aqui está o ambiente clássico que vocês aprenderam a criar, a entender o que é uma solução, a entender o que é a árvore de componentes que nós temos, né? Lembrando que toda personalização deve ser executada a partir de uma solução e dentro da solução você deve se localizar entendendo cada tipo de componente que você efetuará a personalização. E aí o que acontece então? Nós temos aqui o nosso ambiente clássico, né? Como a gente chama. Então, por exemplo, se eu acessar aqui uma solução, né? Isso, ele já até avisa, né? Ele fala assim, ó, tente a nova experiência, né? E também ele já está sugerindo que nós estamos dentro do ambiente do Power Apps. Então, assim, você já viu nas aulas anteriores, né? Conforme eu disse. E aí que acontece? Falamos sobre o que é a solução, o que são os tipos de componentes, né? Então, legal, agora que nós entendemos isso, vamos dar uma olhadinha quando a gente fala para conhecer a nova interface gráfica. Como eu disse para vocês, ela é bem mais moderna, né? Ela é bem mais amigável para os desenvolvedores. Para acessar a nova interface gráfica é muito simples também, tá? Aqui, ó, abrindo uma nova guia dentro do meu navegador, né? Para quem não conhece, nós também falaremos em aulas futuras sobre Power Apps. Ok? Mas é bem simples, basta que eu digite aqui na URL make.powerapps.com, ele já tem o ambiente todo integrado com a minha autenticação do Dynamics, ok? Eu não preciso me autenticar novamente, desde que eu esteja dentro do mesmo browser que está já feito a minha autenticação do Dynamics. Basta que eu venha aqui neste ambiente do Power Apps, ó, aqui na direita, na barra de títulos, eu vou selecionar qual base que eu estarei trabalhando. Então, quando nós criamos os nossos ambientes, lá nas primeiras aulas de criando a nossa base de avaliação gratuita, ensinamos como você deve criar um ambiente para que você trabalhe. E aí, na época, nós criamos um ambiente de treinamento. O treinamento é o que tem nos acompanhado nas aulas. Então, selecionei o ambiente de treinamento. Legal, o que acontece aqui, né? Na esquerda eu tenho aqui, ó, soluções, muito parecido, né, com as nossas soluções que temos em configurações avançadas no Dynamics. Aqui é um pouco mais amigável, como eu falei, um pouco mais simples a navegação, são menos passos para que eu chegue onde eu preciso. Então cliquei em soluções, ele vai exibir, olha só, vou até comparar aqui para vocês darem uma olhadinha, ó. Aqui em soluções no ambiente clássico do Dynamics, eu tenho solução conceitual, treinamento, olha lá, solução conceitual, treinamento, ou seja, ambos os ambientes são todos integrados com o Dataverse. Basta que eu crie uma solução, seja no clássico ou seja na nova experiência, na nova interface gráfica, o reflexo das informações serão os mesmos. Qual que é então a diferença? A diferença é o que eu disse para vocês. Trabalhando pela nova interface gráfica, ele tem a localização mais simples, mais otimizada e mais rápido. Por exemplo, nós vimos lá quando eu falei em componente de entidade, né? Então aqui ele está um conceito mais moderno. Vamos pegar a nossa solução de treinamento, que já tem os mesmos componentes que nós trabalhamos na aula passada.
Então aqui dentro, e vocês veem que ele é um pouquinho mais leve para navegar também. Ele não abre pop-up, ele fica sempre na mesma telinha, lá que legal. Então o que acontece? Aqui ele já está até mesmo numa linguagem mais conhecida por desenvolvedor de maneira geral. Lá, quando eu falo em entidades, aqui eu falo em tabelas, né? Tabelas é, pelo nome conhecido pelos desenvolvedores, muito mais amigável. Ou seja, vou criar uma tabela, vou criar uma entidade no ambiente clássico. Então, a entidade, por exemplo, que nós temos lá de contas, né, que nós personalizamos na aula anterior, a nossa exibição, ela se encontra aqui, ó, tabelas, conta, estão vendo a mesma coisa, ó, conta. E aí está aqui exibições. Então, quando eu clico em exibições, ele tem que trazer duas, que foi na aula passada que nós trabalhamos com duas exibições. Uma exibição daquelas que já são nativa da ferramenta, como eu comentei com vocês, e eu tenho aqui uma exibição personalizada que eu criei também para fazer a comparativa entre um componente nativo e um componente personalizado. Algumas comparações, quando eu falo em campos, né, lá no ambiente clássico, aqui eu falo em colunas. Então, colunas para eles são os campos. Olha lá, o campo conceito que eu personalizei. Quando eu falo para ele em formulários, aqui é formulários. Regras de negócio continua regras de negócio. Relacionamento ele unificou. No ambiente clássico eu tenho 1 para N, N para 1 ou N para N. Aqui eu tenho tudo em relacionamento. E aí quando eu crio um relacionamento que eu vou definir que tipo de relacionamento que é esse. As minhas chaves, que são meus índices, né? Então assim, ele tem um ganho. E aí eu vou adicionando, por exemplo, vocês veem que aqui na esquerda, diferente do ambiente clássico, ele não vem, por exemplo, só comparando aqui para vocês, toda a árvore de componentes e você seleciona e adiciona aquilo que você precisa. No ambiente moderno, ele vem mais limpo, né, mais clean, e aí você vai adicionando conforme a sua necessidade. Então, por exemplo, eu gostaria de adicionar aqui um fluxo de nuvem, né? Está aqui em cima, fluxo da nuvem. O que é um fluxo da nuvem? São fluxos do Power Automate. Nós teremos uma aula também para vocês conhecerem como que funciona o Power Automate, que faz parte da família da Power Platform, a qual também o Dynamics hoje é considerado parte desta família, né, da Power Platform. Então, quando eu preciso de adicionar algo que não está sendo contemplado aqui, não tem problema. Basta que eu selecione aqui tudo, né? Esse tudo significa o seguinte: tudo que tem e todos os tipos de componente. Daí eu venho na parte superior aqui, onde está sendo exibidos os componentes, ó, adicionar existente. E aí sim, no adicionar existente, que ele vai até numa linguagem mais moderna, como eu disse, permitir que vocês adicionem todo tipo de componente que vocês precisam. Caso não esteja aqui já nessa primeira visão, aqui na parte inferior eu tenho mais para expandir e ele vai continuando. Outro, tá vendo? Ele vai abrindo, para que você possa pôr todo tipo de componente que seja necessário. Porém, continua aqui, mais uma vez eu repito, mais clean, não fica aquela poluição visual. E se você falar assim, não, mas não é existente o que eu preciso, eu quero personalizar uma entidade nova, não tem problema, aqui eu tenho o botão novo. Estão vendo? Eu não preciso selecionar a primeira entidade e lá dentro novo, eu venho aqui em novo e dentro do novo, então, eu venho aqui, por exemplo, e seleciono tabela. E aí, a partir deste momento, ele começa a pedir algumas informações. Nas aulas posteriores, vocês aprenderão o que é cada informação dessa e criar realmente o seu componente, né? Nós vimos também que no ambiente clássico, eu tenho a opção de publicar dentro da entidade. Aqui, o que eu faço? Basta que eu venha dentro da minha solução. E dentro da minha solução, eu tenho aqui publicar todas as personalizações pertinentes a esta solução que eu estou comentando com vocês, né? Assim como também eu seleciono a minha solução e tenho aqui a opção de exportar, como eu havia explicado, para eu pegar este pacote e efetuar deploy nas bases que forem necessárias, ok? Então este é um comparativo. Na prática, é um ambiente mais amigável, mais performático inclusive, e hoje já ganhou aí a simpatia, né, e a grande aderência aí junto aos desenvolvedores do Microsoft Dynamics.
ok? Então no dia a dia, nos nossos treinamentos, vocês aprenderão a usar os dois ambientes. Faremos em um, faremos em outros comparando, e vocês verão na prática aquilo que mais lhe agradar, que melhor convir. Com certeza o ambiente da nova interface gráfica vai sim, com certeza, cair na graça de vocês, e vocês verão que ele é muito mais produtivo do que o ambiente clássico. Legal? Então, para as próximas aulas, começaremos agora então a entrar já no nível de personalizações. Vamos começar então por a mão na massa, criando entidades, formulários, campos, enfim. Vamos começar a colocar em prática todo esse conceito que nós estamos vendo agora somente em teoria. Legal? Então, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Agradeço a companhia de vocês e aguardo então para o próximo vídeo.